amores, tudo bem? O que eu queria falar com vocês hoje é sobre uma reportagem que saiu falando sobre o pai do jogador Paulinho, que é feirante agora. É uma reportagem daquelas que vão atrás de uma pessoa adulta que abandonou uma criança e aí, como essa criança acabou se tornando um adulto bem-sucedido, esta pessoa reaparece sem consultar o próprio filho, vai à imprensa contar uma história super triste. Ai, é uma história triste. E depois dizer o quanto admira esse filho. Infelizmente, nós temos ainda setores da imprensa que dão ouvidos a esse tipo de ser humano. Existe perdão, mas o fato de perdoar não faz com que uma pessoa que abandona um filho passe a ser pai ou passe a ser mãe. A reportagem termina com o cara falando: se não fosse eu, ele não teria existido. Gente, dá para chamar de pai alguém que abandona uma criança e ainda fala essa frase? O Paulinho, ele tem um pai, que é uma pessoa que ele chama de pai, que é o pai que criou ele, que não é este senhor que foi retratado pela reportagem. Que resolveu chamar arbitrariamente de pai uma pessoa que abandonou uma criança aos 8 anos de idade, falou com ela ao telefone uma vez quando ela tinha 13 e veio falar sobre ela na imprensa sem consultá-la depois que ela fica famosa. Pai, é isso? Quem é pai concorda com isso? Então eu queria falar de um pai de outro jogador. Muita gente que foi para o Uruguai conheceu esse senhor. Ele é um pintor. Chama Carlos Paes Villaró. Ele tinha um filho jogador ali da equipe do Uruguai, que foi uma das vítimas daquele voo que caiu nos Andes em 1972. Vou contar a história. O avião caiu nos Andes. Isso foi buscado pelo governo, até que as buscas cessaram, porque eles chegaram à conclusão de que todos estavam mortos. Esse cara, que era um artista, se desfez de todas as economias dele e resolveu ir buscar o filho por conta própria. Se enfiou lá no meio da neve com os caras lá para ir buscar o filho, e todo mundo achou que ele estava louco. E achou. Por favor, adelante tú desde San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho. Adelante, por favor. Reitéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Achou o filho vivo e mais vários sobreviventes que teriam morrido se não fosse a loucura dele. E ele é que cunhou essa frase: sem loucura não há grandeza. Isso é um pai. Isso é um pai. Existe essa coisa, mas ele tinha que ir atrás do pai. Nenhum filho tem que ir atrás de pai. O pai é que não pode deixar o filho. A mãe é que não pode deixar o filho. Não é obrigação de filho ir atrás de pai e mãe. Ele não pediu para vir ao mundo. Essa coisa, tem que entrar na justiça. Não tem que entrar na justiça porcaria nenhuma. Quando entra na justiça, já é um canalha ali. O ideal seria que as famílias estivessem juntas ali, né? Que fosse um núcleo familiar de todo mundo se ajudando. E não que você tivesse uma parcela da sociedade que acha que ok você dar um X mensal para um filho e que isso significa criar um filho. Mas isso é muito normal. O fato é que quando a pessoa é realmente comprometida com a família, com os filhos, não rola essas histórias compridas. A questão é compromisso. Quando a pessoa tem compromisso, não importa quais sejam as opções dela, ela se compromete. Quando a pessoa não tem compromisso, ela tem o quê? Desculpa. E de desculpa, a gente é craque aqui no Brasil. Porque o cara dá uma desculpa, aí aparece um monte pra passar pano, pra falar, ai, coitado, ai, mas não sei o quê. Por que um adulto precisa assumir as próprias responsabilidades? Então é isso.
A questão é, nós temos aí a imprensa valorizando pessoas que abandonam crianças e não valorizando pais e mães que são pais e mães de verdade. Concordo que, de repente, pais e mães de verdade não vendem tanto jornal quanto um barraco. Se a imprensa está indo atrás de pessoas que abandonam crianças para romantizar, e se essa reportagem está tendo entre os jornalistas aplauso e aceitação porque mostra uma história que é a cara do Brasil, nós estamos com sérios problemas. Nós estamos com seríssimos problemas sociais. Sugiro que vocês reflitam sobre os nomes que a imprensa tem dado às coisas, sobre quem é chamado de pai, quem é chamado de mãe, quem é chamado de empresário, quem é chamado de celebridade. Será que nós estamos dando o nome correto às coisas na imprensa brasileira? Será que não era hora de começar a chamar as coisas pelo nome que elas têm? E enfim, é isso. Queria só deixar essa reflexão para vocês. Beijo, tchau!